Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 19 de abril de 2021 com a nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E vamos à leitura do Evangelho de hoje, desta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje uma continuidade com o Evangelho que nós meditamos na sexta-feira passada, o Evangelho da multiplicação dos pães. E também o do sábado, todos eles estão em sequência. Jesus multiplicou os pães, fez um sinal para que as pessoas compreendessem que ele era o Messias, o Salvador enviado do Pai. No entanto, as pessoas não entenderam este sinal e olharam para Jesus apenas como aquele que podia fazer milagres e queriam fazê-lo rei para resolver os seus problemas. Naquela noite, Jesus então sai e anda pelas águas ao encontro dos discípulos. Também eles não reconheceram Jesus, mas Jesus o faz para fortalecê-los diante do que virá agora. Esse discurso tão forte que Jesus vai fazer, que se os discípulos não estiverem preparados, eles também não darão conta de compreender. Então eles precisam ter a fé em Jesus. E o texto de hoje, então, abre esse discurso, esse novo discurso de Jesus, que os estudiosos da Bíblia comumente chamam de o Sermão do Pão, né? O Sermão do Pão da Vida, que é Jesus que vai se apresentar como o Pão da Vida. Essa multidão que foi até Jesus, percebam que eles eram muito curiosos e observadores, né?
Viram que os discípulos saíram sozinhos na barca. Não viram Jesus saindo. Viram que a barca dos discípulos chegou, mas Jesus não tinha ido com os discípulos e não chegou noutra barca. Jesus, pelo contrário, chegou com os discípulos. Não é? Aí a curiosidade deles é gostar. Mas, Senhor, como chegastes aqui? Diante da pergunta, Jesus não deu a resposta. Eu cheguei desse jeito, eu fui ao encontro dos discípulos andando pelas águas para fortalecê-los e tal. Jesus não responde. Jesus começa um puxão de orelha bem forte. Vocês estão aqui não porque viram o sinal, mas por causa do milagre do pão, por causa do pão. Né? Então essa multidão buscou Jesus, mas não viu nele esse enviado de Deus, essa missão que Jesus trazia do Pai para realizar na humanidade. Buscaram por causa do milagre. E aí a resposta de Jesus com a atitude é que ele não está interessado naqueles que querem fazer dele um milagreiro. Ele não veio ao nosso meio para simplesmente fazer milagres. Jesus quer saciar a fome, mas não simplesmente a fome material. É muito mais do que isso. Jesus quer saciar algo que é muito mais fundamental, muito mais importante. Por isso, ele vai dizer para eles para buscar um alimento que dura para a vida eterna. E essa busca não está difícil, porque ele mesmo tem o alimento, ele mesmo é o alimento. Ao longo dessa semana, nós vamos meditar todo esse sermão do pão da vida, e aí vamos ter a oportunidade de compreender justamente esse ensinamento de Jesus, que a igreja interpreta no sentido da Eucaristia também. Mas Jesus quer também que eles aprendam a buscar o enfoque correto da fé, que purifiquem a fé de verdade, porque só com essa fé purificada eles poderão compreender a Jesus e o sentido de ele ser o pão verdadeiro. O versículo 27 do Evangelho vai justamente dizer isso. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Aqui é o centro desse Evangelho de hoje. Esforçar-se pelo alimento que não se perde, não pelo pão que Jesus multiplicou, mas pelo alimento que não se perde. E aí ele abre para que eles desejem, como Jesus conversava com a samaritana, falava da água viva. Né? E eles vão ter até uma abertura, mas quando Jesus for sério e firme no sentido do pão da vida, aí vai ficar apertado, muitos não vão querer. Né? As pessoas no mundo de hoje buscam Jesus, mas muita gente busca Jesus com intenção diferente, com atenção variada. Né? É preciso a gente olhar para Jesus, né, para perceber como é que eu estou realmente buscando. E a gente olha ao nosso redor e vê gente que quer buscar e quer encontrar em Jesus uma solução fácil para os seus problemas. Não que Jesus não vai dar a bênção, não vai conceder milagres e solucionar os nossos problemas, mas tem gente que só busca Jesus para a solução fácil de seus problemas. Outros buscam Jesus porque ele tem o poder. E assim, com o poder, o que acontece? Eu não preciso de me esforçar, não preciso de carregar minha cruz, eu não preciso fazer minha parte. Jesus tem poder, então ele resolve eu na boa. Né? Tem outros também que buscam Jesus só na hora apertada. Só na hora apertada. Né? Porque aí, então, se eu não tenho solução, deixa na mão de Jesus, porque ele resolve. Ele resolve tudo. Se ele não resolver, tem outros que vão pensar assim, então eu vou ter uma carta na manga, vou ter um plano B. Quanta gente faz isso? Faz promessa, faz pedido, faz oração, faz novena, Deus não resolveu do jeito que ela queria, aí ela parte para outras coisas, ela vai para o espiritismo, ela vai para isso, ela vai para aquilo,
ela sempre vai arrumar um plano B, que o que interessa é solucionar o problema do jeito que ela acha que tem que ser solucionado, e não crer em Jesus e realmente se entregar nas mãos dele, né? Isso não significa que a gente não possa fazer um pedido de um milagre, de uma graça, de uma bênção, que a gente não possa ter uma oração sincera de pedidos a Jesus. Mas o problema é a maneira como é que eu busco Jesus, qual é o interesse que eu tenho. Quando é uma fé viva e eu reconheço, Senhor, a minha miséria, a minha fraqueza e tudo que envolve, eu não posso, eu preciso da sua ajuda, é uma coisa. Agora, quando eu busco Jesus só para resolver os meus interesses, só para solucionar aquilo e eu ficar de braços cruzados sem nada, é claro que esse meu interesse não é bom. A obra de Deus, vai dizer Jesus no último versículo do Evangelho de hoje, é que acrediteis naquele que enviou. Portanto, a obra que Deus quer em nós é a fé em Jesus. E é claro que essa fé em Jesus é uma fé concreta, não só que Jesus existe, mas quem ele é e assumindo a sua vida, vivendo nele e com ele. Bom, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Invoque o Espírito Santo. É o primeiro passo da nossa academia. O passo diário que nós repetimos sempre. Este alongamento que se faz antes de começar todo exercício físico. Invoque o Espírito Santo de Deus. Faça um silêncio amoroso na presença de Jesus. Quem sabe, até para esse silêncio amoroso, se você puder ser um pouco mais generoso e dar um pouquinho mais de tempo, coloque uma canção religiosa que toca ao seu coração, vai te ajudar a silenciar na presença de Deus. Para o segundo passo, nosso aquecimento, reflita e responda para você, de que forma e em quais momentos é que eu tenho buscado Jesus? Qual que é o meu interesse para Jesus? Qual que é o meu interesse em relação a Jesus? De que forma eu tenho buscado Jesus? Terceiro passo, treinamento. No treinamento de hoje eu convido você a fazer, e eu coloquei aqui entre aspas para que fique bem enfatizado, faça uma excelente comunhão espiritual. Se você pode ir a alguma igreja e participar da missa e fazer a comunhão, melhor. Mas se não, faça uma excelente comunhão espiritual. Então dedique um momentinho de suplicar, de pedir, de acolher Jesus que vem entrar em comunhão com você de forma espiritual, né? É essa fé em Jesus, o enviado de Deus, que nós somos chamados a ter. Então não tem modo de viver a fé mais profunda do que entrando em comunhão com Jesus. Então faça uma comunhão espiritual hoje, nessa sua oração, mas uma excelente comunhão espiritual. Que o Senhor esteja acima de vós para vos abençoar, atrás de vós para vos guardar, à vossa frente para vos guiar, ao vosso lado para vos acompanhar. Que ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.